E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e no vídeo de hoje eu vou fazer aí meio que um desafio de desenho com material que eu já uso bastante, que vocês já viram bastante aqui no canal e que eu gosto muito de usar, que são os marcadores da Copic que eu tenho aqui atrás e que eu uso em tipo todos os desenhos que eu faço quase, mas hoje eu vou usar eles de uma forma diferente. Como vocês podem ver, o marcador aqui, ele tem essas duas tampinhas aqui e cada lado da caneta tem uma ponta diferente. Então, essa ponta aqui é uma ponta de pincel, que é a que eu costumo usar na maioria dos meus desenhos, mas no vídeo de hoje a gente vai usar a outra ponta que não é tão queridinha pelas pessoas, que eu não tenho tanto o costume de usar, que é a ponta chanfrada. Então, é essa ponta aqui que eu não tenho muito o costume de usar, justamente porque ela é rígida, então ela não me permite uma pintura tão fácil, uma pintura tão fluida, mas eu vou falar pra vocês tudo que eu achei da pintura usando apenas essa ponta chanfrada, que é algo que eu nunca fiz um desenho completo usando apenas a ponta chanfrada. Então vamos lá que eu vou mostrar tudo no detalhe pra vocês. Mas antes, claro, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, nesse botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se. É só clicar ali pra se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações de quando sair vídeo novo por aqui. E claro, não esquece de deixar o seu like já no começo do vídeo pra não esquecer depois. Então vamos lá que eu vou agora sim mostrar tudo pra vocês. Bom, então aqui eu tenho esse marcador da Copic que eu vou mostrar pra vocês, essas duas pontas mais de pertinho pra vocês entenderem então todos esses detalhes. Aqui eu tenho uma Copic Chalk, que é uma linha da Copic que ela tem menos cores do que a Copic Sketch e ela vem menos conteúdo, né, menos tinta do marcador dentro dela. Vocês já devem ter visto também os marcadores da Copic Sketch, que eu sempre uso aqui no canal, que eles são um pouquinho mais achatadinhos. Mas enfim, as duas pontas que tem o marcador são as mesmas. Aqui desse lado a gente tem a ponta de pincel, que é a ponta que eu mais gosto de usar, que é a que eu mais uso para fazer os desenhos, porque eu acho ela um pouco mais prática. E eu sinto que eu consigo ter um controle maior, então, com a ponta de pincel. Do outro lado, a gente tem a ponta rígida, né? A ponta chanfrada, que é a estrela do vídeo de hoje. É a ponta que a gente vai usar para fazer a pintura do nosso desenho de hoje. E eu vou mostrar para vocês, então, todas as funcionalidades que essa caneta pode ter com a ponta chanfrada, que eu confesso que eu não uso muito. Então a gente vai aprender a usar esse lado da caneta aí juntos. Você consegue fazer outras coisas, então, com a ponta chanfrada. Ela te possibilita algumas coisas, né? Você consegue fazer um traçado mais fino, com mais precisão, justamente por ela ser uma ponta rígida, né? Você consegue fazer isso, ela te permite fazer isso. E você consegue também fazer um risco, um traço, né, um pouco mais grosso, justamente por ela ser chanfrada. Você consegue também fazer um traço intermediário, então ela te dá essas opções, mas ela é uma ponta rígida. Na hora da pintura, ela não te dá tanto esse controle, porque conforme você vai pintando, ele vai variando essa grossura da ponta. Então você não consegue, por exemplo, às vezes sai um pouco do traçado, né, do limite do seu desenho, ele acaba saindo um pouco, coisa que com a ponta de pincel você acaba tendo um controle um pouco maior e consegue ter também essa variação de traço. Eu prefiro usar a ponta de pincel justamente por esse controle que a gente tem do que a ponta chanfrada. Algumas coisas assim como pintar as partes grandes, pintar um fundo, uma coisa assim, é legal usar a ponta chanfrada porque ela vai te economizar tempo, né? A pintura com ela é muito mais rápida do que com a ponta de pincel. Então são essas as coisas que eu vi, né? As principais diferenças entre essas duas pontas desse marcador, né, a ponta chanfrada e a ponta de pincel. Agora vamos lá para eu mostrar todo o processo do desenho para vocês, que eu fiz um desenho e pintei ele somente usando a ponta chanfrada. Bom, então enquanto vocês veem aí o desenvolvimento do desenho de hoje, eu vou falar para vocês as minhas considerações sobre a pintura com essa ponta chanfrada, que é o nosso desafio de hoje, nosso obstáculo no desenho, vamos colocar assim, para dar um grau de maior dificuldade. Enfim, vamos lá, eu vou falar para vocês tudo as observações que eu fiz ao pintar o desenho com a ponta chanfrada. A primeira coisa foi que o controle, né, da ponta é muito mais difícil do que com a ponta de pincel. Quando você vai pintando ali, conforme você vai posicionando a sua mão mesmo na pintura, né, a gente sabe que vai se adequando ao que você está pintando, a região, né, a área. Conforme você vai fazendo isso, a ponta ela vai variando a grossura, vai variando o traço e você, consequentemente, vai pintando áreas que não eram para estar sendo pintadas daquela cor. Então, na hora da pele, na hora dos olhos, acabou dando uma vazada ali. No cabelo também deu uma vazada ali para fora do traço.
o marcador acabou escapando ali e pintando uma outra área do desenho que não era para ser daquela cor. Então essa foi uma dificuldade que eu tive usando a ponta chanfrada, né? Esse controle da região que eu tava querendo pintar. Outra coisa também é que parece que com a ponta chanfrada sai menos tinta. Então o desenho acaba ficando também um pouco mais manchado por consequência de ter essa menos tinta. Parece que você tem que ficar passando mais vezes pra cor realmente aparecer, pra cor realmente ficar homogênea. Então ali no desenho acabou dando um pouco mais de trabalho do que a ponta de pincel. Acho que por ela ser rígida, ela acaba não acumulando muita água. Acaba não acumulando muita tinta nela, né? Como a ponta de pincel, ela parece que é mais encharcada de tinta, assim. Então, ela fica uma pintura aí um pouco diferente, né? Acho que no final o resultado não ficou tão... não ficou tão expressivo assim essa dificuldade, mas na hora de fazer o desenho ali eu achei que ia ficar um pouco mais manchado. Então essa foi também uma observação que eu fiz em relação à pintura com a ponta dura, né? A ponta chanfrada. Outra coisa também que eu reparei foi que borrou muito mais a tinta preta do contorno. Então a caneta que eu fiz a line art, normalmente eu usei as mesmas canetas que eu uso para fazer os outros desenhos. E na pintura do desenho, eu reparei que quando eu passava, né, a ponta um pouco por cima ali, de onde eu tinha feito o contorno em preto, acabava puxando a tinta para fora, né? Acabava borrando bastante. Vocês conseguem ver ali na hora que eu vou fazer a pintura do nariz. Ele puxa ali uma parte em preto e acaba fazendo um borrado em preto ali, bem no nariz, bem no centro do desenho. Mas enfim, era consequência disso, a consequência desse teste, né, dessa forma diferente de colorir o desenho. Mas então eu senti isso, que a caneta preta acaba borrando muito mais com a ponta rígida, fazendo a pintura com a ponta chanfrada, do que com a ponta de pincel. E também outra coisa que aconteceu com o desenho foi que, como vocês sabem, eu uso bastante cor, assim, né? Eu uso vários tons da mesma cor para fazer um degradê legal, para fazer uma brincadeira ali com luz e sombra. E o que eu percebi? Que ficou muito estranho fazer isso com a ponta chanfrada, porque ela dá um limite um traçado muito limite mesmo, assim, das cores. Então, mesmo que você venha com uma outra cor por cima para tentar fazer essa mesclagem delas, acaba ficando um pouco estranho, fica mais marcado. E também, por consequência de não ter... Porque com a ponta de pincel eu consigo começar um traço mais grosso e ir afinando conforme eu quero ali pro desenho, né? Conforme eu vou fazendo a pintura do desenho. E com a ponta chanfrada não dá pra fazer isso. Ou você vai girando ali a caneta, mas que fica meio estranho, né? Porque o traçado dela é mais reto, é um traçado mais reto. Então fica meio estranho ali de fazer isso. E foi isso que eu reparei. Então, na hora de fazer esse degradê das cores, fazer essa mistura das cores, ficou meio estranho, assim, ficou bem marcado a transição das cores, sabe? Então ficou meio assim ali, não sei se eu gostei tanto. Claro, eu ainda prefiro a ponta de pincel 1000 vezes, acho que é muito melhor. E pra fazer os desenhos, né? O meu gosto, eu prefiro a ponta de pincel. Uma coisa também que eu reparei foi que na hora de fazer o cabelo, né? Na hora de pintar o cabelo, esse amarelo saiu, tipo, muito vivo do que as outras cores. Principalmente os tons de pele que eu usei foram os tons que ficaram meio... como eu falei no início, que ficou meio... parecia que não saía tanta tinta. E o amarelo, o vermelho, enfim, essas outras cores que não são os tons de pele, ele saiu bem mais homogêneo, assim, a tinta, né? A pintura ficou um pouco mais homogênea do que os tons de pele que eu usei. Não sei se tem alguma coisa a ver ali com a tinta, enfim. Mas eu reparei nisso. E vocês podem até ver que, tipo, o cabelo dela ficou super vivo, ficou bem vibrante mesmo a cor. Foi isso que eu reparei. Os olhos dela eu fiz em verde e eu achei que ficou meio estranho assim também. Como vocês sabem, eu gosto também de fazer o sombreado por dentro do olho com os tons de cinza, que também não deu muito certo de fazer com a ponta chanfrada, porque ela limita muito ali o traço, né? Ele é muito reto, muito duro. Então acabou ficando meio estranho. Eu fiz o desenho com a pintura normal, de como eu sempre fiz.
E esse foi o resultado do desenho. Depois eu vim ali com a caneta branca, tentando dar uns detalhes diferentes com a caneta dourada para dar uma disfarçada. Mas enfim, eu vou deixar ali os takes mais de perto para vocês verem todos os detalhes do desenho de hoje. Reparem aí na pintura, reparem que o degradê ali das cores não ficou muito bom, mas então é isso. Esse foi o desafio do vídeo de hoje. Fiquem aí com os takes mais de perto e reparem em todos os detalhes. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que foi desenhando apenas com a ponta chanfrada dos marcadores, né? Fazendo esse desenho de uma forma diferente. A pintura desse desenho com esse material que eu tenho o costume de usar, mas usando ele de uma outra forma. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, nesse botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se. É só clicar ali para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de quando tem vídeo novo e, claro, deixar o seu like. Não esquece também de me seguir lá nas redes sociais, no meu Instagram e no meu TikTok, que tá passando aqui na tela pra vocês, que tem bastante conteúdo por lá que eu acho que vocês vão gostar de acompanhar, bastante arte, bastante desenho, bastante coisa que vocês vão curtir também, me acompanhar por lá, então já vai lá me seguir. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.